Está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Neste episódio, você ouve uma conversa entre dois profissionais experientes da NTT Data Brasil sobre Data Mesh. É uma arquitetura de dados inovadora que garante mais agilidade, escalabilidade e principalmente a democratização dos dados. O conceito Data Mesh ainda procura transformar em produto o próprio dado. São assuntos que você ouve a partir de agora com Felipe Valera Silva, Expert Engineer Data and Analytics na NTT Data Brasil, e Vanessa Souza Oliveira, Expert Architect da NTT Data Brasil. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Talk. E hoje nós vamos bater um papo sobre Data Mesh e o nosso tema de hoje é descentralizando o centralizado. Eu sou a Vanessa, sou arquiteta de dados aqui na NTT Data, trabalho com tecnologia há mais ou menos uns 13 anos e especificamente com dados uns 9 anos, mais ou menos. Também estou aqui com o Felipe Valera, da NTT também. Fê, por favor, se apresente. Obrigado, vamos lá. Eu sou o Felipe Valera, eu trabalho com tecnologia há mais ou menos 10 anos e atuo com dados mais ou menos há 10 anos também. Eu comecei minha carreira lá desde estagiário em BI e aí a gente foi evoluindo aí, então eu passei com quase todas as plataformas possíveis e imaginárias aí. E aí eu gostaria até de começar aqui, falando sobre o passado, né? Que o passado é o que mais importa pra gente quando se trata de evolução, né? E eu gostaria até de começar aqui com a primeira parte, que é a parte do ODS que eu tive em conjunto com o Data Warehouse. Para quem não sabe aí, tá, pessoal, o ODS ali nada mais é do que um snapshot ali, talvez vários snapshots ao mesmo tempo, de vários bancos ou de um banco só ali de dados, que geralmente é o banco produtivo dos sistemas transacionais, que é passado ali para um arquivo, seja ali em SQL Server, que já trabalhou, um arquivo .mdf ali que disponibiliza e você consegue fazer ali relatórios operacionais e até relatórios gerenciais ali em cima desse cara, né? E o Data Warehouse nada mais é do que pegar ali a fonte de dados ali e juntar tudo num lugar só para fazer análises de BI, principalmente ali na época, né? E conseguir trazer os insights para toda empresa, que geralmente a gente tentava fazer ela movida a dados e tudo mais, mas na época não rolava muito não, a galera preferiu o Excelzão da massa, né? E aí, eu não sei qual foi a sua experiência, mas a minha foi tudo junto. A gente tinha um banco que a gente não podia derrubar, então ele era um banco sempre muito quente, e aí a gente fazia ali o próprio snapshot junto com o backup que era quente, era uma comédia gigantesca, porque sempre dava errado os backups, ficava um caos na terra, e aí muitas vezes a gente até usou o snapshot para fazer o backup do banco de dados, e era até engraçado. A minha experiência é parecida, Fê. Eu também comecei muito na parte de ODS, trabalhei num projeto especificamente de ODS, e depois a gente tinha outros Data Warehouse consumindo os dados do ODS em si, mas já trabalhei também em projetos de Data Warehouse, até mesmo com algumas ferramentas de grandes vendors aí do mercado, tipo Oracle, Teradata, e ali a gente tinha toda a nossa parte de modelagem do Data Warehouse, né, das camadas, as camadas mais de stage, a camada core, e depois a própria camada de servir os dados, que é o próprio Data Mart, com umas modelagens multidimensional. Então, já trabalhei em projetos assim, e aí só para fazer um link, né, do que é onde a gente vai chegar depois. E aí ali muito com uma estrutura bem centralizada. Então, normalmente a gente tinha um time que era responsável por fazer todas essas etapas que a gente tinha de construção do Data Warehouse. Depois, eu acabei trabalhando também num projeto aí focando mais em Data Lake, que o objetivo era atender outras necessidades que o Data Warehouse já não atendia 100%, por só trabalhar com dados estruturados, né? E quando a gente começou a evoluir os temas de Big Data, volumetria, vários tipos de dados, formatos e tudo mais, então a gente acabou caindo para uma estrutura mais de Data Lake, onde a gente tinha um objetivo de coletar diferentes tipos de dados, diferentes tipos de arquivo e colocar isso num Data Lake para atender algumas necessidades da área de Machine Learning e cientistas de dados. Eu acho esse ponto engraçado porque a minha evolução demorou um pouco, na verdade, para ir pro Data Lake. Na verdade, eu pulei para uma outra parte ali que é mais a visão micro ali, né? Que seria os data marts ali da vida. Que chega até a ser engraçado porque tinha muitos data marts que pareciam data warehouses, né?
a galera basicamente fazia alguma coisa voltada para negócio que era basicamente um backup ali do Data Warehouse e ficava uma gambiarra gigantesca, ocupando vários espaços em servidor. E naquela época, como era tudo on-premises, pelo menos no meu canto aqui, então era um inferno na terra, porque você gastava muito dinheiro, mas muito dinheiro com a Dell. A Dell deve amar a gente até hoje por causa disso, acho que foi o ápice do faturamento deles, que fazia backup do backup do backup, e esse backup ainda se tornava um Data Warehouse. Então, só para a galera se contextualizar um pouco, o Data Warehouse, fora a brincadeira aqui, seria uma visão mais específica para aquele negócio, né? Então, uma área específica aqui, quem consegue fazer uma analogia bem simples ali, o pessoal do financeiro tinha o seu Data Mart, que geralmente aqueles dados viriam ali do Data Warehouse, por isso que eu falei que geralmente era uma cópia escancarada mesmo, que ou a galera era muito preguiçosa para trabalhar e fazer algum funilamento mais preciso, ou também era mais fácil, porque o cara queria ver tudo e todos, e aí o cara falava, não, preciso desse dado, desse, então era mais fácil fazer tudo ali, uma gestão direta ali no Data Mart, que acabava se tornando Data Warehouse, né? Mas só para contextualizar aqui, era algo específico mesmo. Basicamente, ele tinha o intuito de ser específico do negócio. Não dava certo, geralmente isso aí ficou até obsoleto, a galera não gostava muito de utilizar, preferia a conexão direta ali no DW, né? Mas acabou aí que foi um conceito bem interessante, que a gente consegue até fazer uma analogia com o que a gente tem de presente agora no Data Mesh. Exatamente. Passando um pouco pela essa evolução de arquitetura de dados, aqui eu tive contato, depois eu sei que existe Data Fabric e tudo mais, eu comecei a trabalhar mais com uma arquitetura de Lakehouse, que aí a gente está falando de junção de dois conceitos, né? Que é o Data Warehouse e o Data Lake, pegando aí o que a gente tem de melhor em ambos os mundos e criando uma plataforma que é capaz de atender tanto o mundo de BI e de Analytics como a parte de Machine Learning e AI, né? Porque você consegue ter tudo que a gente tinha de benefício lá do Data Warehouse, que é a questão do schema, enforcement e tudo mais, e os benefícios do Data Lake, que é justamente um pouco o contrário. Você já não ter mais schema enforcement, se você conseguir ter a parte de streaming atendida, a parte de Machine Learning atendida. Eu comecei a trabalhar ali num projeto de Lake House mesmo, pensando mais em silver, em bronze, silver, em gold, em todas essas estruturas do Lake House, da camada e tudo mais. Então. Bom, eu também não tive experiência com o Data Fabric, que é interessante, porque eu acho que isso aí foi uma tendência bem rápida, que quase ninguém utilizou. Que basicamente é uma plataforma integrada ali, né? Tanto a parte de arquitetura como a solução em si, que consiste num software, tá? Então é um software que tem essa integração e gerenciamento dos dados, tá? E aí ele serve para compartilhar dados e tudo mais. Leva em consideração, assim, vamos fazer uma analogia bem básica aqui em si, é um traço de evolução ali do Data Lake, mas como não foi muito utilizado, então acho que a galera pulou esse meio tempo. E aí agora, né, o que seria o Data Mesh? Aí é bem engraçado porque se passa de um conceito, então a gente não vai dizer assim, nossa, Data Mesh é se você utilizar alguma stack específica de alguma cloud e aí isso aí vai dar certo, isso daí é Data Mesh. Não, pessoal, isso daí é um conceito, tá? Eu não sei se a Van vai querer explicar. A Zamark Delgany, ela tem um livro, pensou bastante lá sobre os conceitos e tal, publicou a parte de Data Mesh, então sempre que você procurar na internet sobre Data Mesh, você vê vários vídeos do pessoal da ThoughtWorks falando sobre, e ela que meio que disseminou esse conceito de Data Mesh aí no mercado. Mas o que é o Data Mesh, né? Tipo, é de passar no cabelo, é de comer, é uma library que a gente instala, é uma plataforma que alguém vende e a gente usa. O Data Mesh, ele é um conceito, ele não tem, como o Fê falou, ele não tem uma forma certa de você implementá-lo, não é uma tecnologia, ele é mais conceitos que tem vários princípios dentro dele. E aí, o objetivo maior é resolver alguns problemas que a gente tem nas nossas arquiteturas centralizadas, que, por exemplo, eu vou citando alguns, aí o Fê complementa também, mas, por exemplo, hoje, em alguns cenários de Data Warehouse e o Data Lake, isso não é uma 100% verdade para todas as companhias, porque tem companhias que são um pouquinho descentralizadas, mas o que normalmente se tem é um gap, muitas vezes, entre a equipe de engenharia que trabalha com o dado em si e a equipe que precisa do dado. Muitas vezes esse gap é um gap de comunicação e de entendimento do dado em si,
E muitas vezes você tem gaps até mesmo de gargalo de entrega. Porque quando você tem um único time trabalhando em criar tabelas, por exemplo, dentro de um data warehouse ou dentro de um lake house ou o que quer que seja, eles têm várias prioridades. Então, muitas vezes o negócio não consegue ser atendido no tempo que eles precisam e não necessariamente com a mesma qualidade que eles precisam também. Isso daí chega até a ser engraçado, né? Porque a gente tinha aquele famoso especialista em tudo, né? O cara era o cara que fez o pipe do financeiro, do comercial, do marketing. Aí você perguntava, o cara até se confundia, porque era tanta regra de negócio que o cara tinha que saber. E mesmo assim, às vezes a regra estava desatualizada e já tinha um chamado ali para atualizar essa regra. E aí era um caos na Terra. Pelo menos eu já participei de vários projetos assim. É complicado, porque a pessoa não entendia a regra e às vezes tinha um conceito da regra. Não, mas por que utilizar isso? Mudava de diretor, mudava a regra. Era fantástico essa parte. E outro ponto que eu também vi, Fê, não sei se você sentiu isso, os engenheiros raiz mesmo, eles são os caras bit bytes. Então ele quer saber tecnologia, e não muitas vezes eles querem saber regra de negócio. Eu já vi alguns times que o pessoal fala assim, eu não quero saber tanto regra de negócio, eu quero aprender Spark, eu quero aprender Databricks, eu quero aprender uma ferramenta. E aí você meio que tem que falar, então, veja bem, você precisa modelar esse dado assim para atender uma regra de negócio e tal. Você precisa olhar porque tem que ter uma qualidade X na tabela. É alguns tipos de atrito que a gente tem dentro de uma arquitetura centralizada também. Não, porque eu já vi algumas vezes o programador ali na ponta, né, o engenheiro de dados raiz, não saber conversar com o cara de negócio. Então você colocava os dois na mesma mesa, nossa, era um caos na terra, porque o cara tava falando, nossa, como a gente vai otimizar esse processo aqui dentro do Spark, se a gente pode utilizar Scala ou PySpark ou Java em si, o que você achar melhor. E o cara de negócio só tava, cara, eu só preciso desse dado ali para eu gerar um dash, é só isso que eu quero. E o cara, não, mas a gente tem que pensar assim, assim, assado, a gente traz aqui, a gente leva ali, e aí o cara ficava, não, cara, não preciso saber disso. E aí até que teve algumas empresas aí que fizeram bem bolado e colocaram um cara no meio ali, né, uma pessoa, uma figura aí, um profissional, qual fazia essa ponte. Então tinha muitos programadores que nem conversavam com ninguém, eles recebiam ali o escopo do projeto, seja em Gira ou algo assim ali, para poder pegar e desenvolver. E isso é um ponto interessante, que é a principal parte e o principal ganho do Data Mesh é que antigamente a gente tinha uma arquitetura consolidada para tratar todos os dados. Então a gente tinha um software em específico que ia rodar vários pipes ali, então seja ali um Airflow da vida executando DAGs ou algo do gênero. E aí agora cada área pode escolher o seu. Então às vezes a gente tem um engenheiro ali que é mais voltado a inovações e tudo mais, e o cara desenha ali a arquitetura que ele prefere trabalhar. E aí, aquela área que ele tá, vai ter aquele ganho arquitetônico de alguma maneira, e o engenheiro que é mais raiz, que acha que, cara, a gente pode executar tudo via prompt de comando e forte abraço, ele também vai poder desenhar sua arquitetura. E eu acho que isso é um dos maiores ganhos, até em questões de inovação tecnológica, principalmente pelo fato que a gente não tem mais aquela amarração de ter que ficar estudando 1 milhão de pipes para ver se aquela nova atualização ou algo do gênero vai quebrar algo, né? Agora é bem mais subdividido. Isso é um ponto interessante que eu também vejo em termos até mesmo de pessoas. A minha experiência trabalhando com Data Mesh é quando vocês têm domínios, aí eu vou contextualizar um pouquinho o que é o domínio. O domínio é você dividir, pensar que, agora você não vai pensar nos teus dados mais como simplesmente um dataset ou uma tabela. Você vai pensar nos seus dados como um produto. E para isso, você tem que se dividir um pouco em domínios, como se fosse áreas. Uma empresa, ela pode ter vários serviços e produtos dentro dela. E, normalmente, você já tem essa divisão no business. O business, normalmente, tem lá uma área de marketing, uma área de venda, uma área de clientes, por exemplo. E tudo isso acabava demandando para uma área central. Quando a gente se define em domínio, a gente meio que quebra isso. Então, ok, a área de marketing vai ser responsável por todos os dados de marketing. Isso quer dizer a cadeia inteira, desde do ownership dos dados, do owner daquela informação, que vai ser responsável por garantir a qualidade, explicar o que é, entender aquela informação, até a parte de engenharia, até você chegar no seu produto de dados. Essa é uma parte muito importante, traz uma riqueza em termos de profissionais também, porque você vai ter ali dentro do teu domínio um engenheiro, um analista, um cientista,
um engenheiro de machine learning. Depende muito do tipo de produto de dados que o seu domínio vai prover. Isso eu acho que é um ganho muito legal, porque é todo mundo trabalhando junto, em cima da mesma informação, com os mesmos objetivos. Então, isso eu acho que é uma das coisas mais legais que a gente tem dentro do Data Mesh. Isso é um bom ponto, principalmente porque aí a gente já traz aí, ali mais para uma pegada de self-service, né, dos dados. Eu já trabalhei com Dash um tempo da minha vida, então o cara do Dash para de apanhar. E aí a gente traz essa responsabilidade mais para o engenheiro, de garantir ali tanto a parte de data quality ali, quanto aquela informação está 100% correta. Então a gente tem ali uma padronização da governança, né, que vem de cima para baixo, que é a única área centralizada do Mesh, então ele não é tão descentralizado assim. Mas a gente tem essa área que vai impor algumas regras, trazendo uma qualidade maior dos dados. O dado consegue virar um produto e não é mais só aquele dash ali na ponta que a galera queria saber, nem nada. Agora a gente tem uma camada ali bem espessa de profissionais, seja ali um data science ali que quer descobrir ali os dados, fazer alguns modelos ali que vai enriquecer o seu dado, como também nós temos a galera que só quer fazer o dash. Então com isso a gente consegue trazer o dado como um produto final, todo mundo consegue servir daquele dado de uma maneira mais eficiente. Mais eficiente e mais rápida, porque você não faz todos os domínios trilharem o mesmo caminho, que muitas vezes pode ser muito longo. Muitas vezes, como você disse, Fê, ele precisa de um produto mais simples para começar um piloto, para provar valor, para ter o primeiro produto por business, para entender se um produto que ele está lançando no mercado faz sentido, não faz sentido, talvez não faça sentido e não precise continuar. Então, a gente traz agilidade no processo também, que é uma coisa muito importante. Na verdade, isso aí para mim é o primordial, porque quem já atuou com projetos de tecnologia gigantes, como o caso da Van aí, ela sabe que tinha que fazer aquele escopo de projeto gigantesco, mesmo que seja só para o MVP, tinha que fazer aquele escopo de projeto gigantesco para fazer análise ali, entender para ver se aquele projeto fazia sentido ou não, porque seu projeto ainda podia ser recusado por não ter mão de obra o suficiente ali na área, ou às vezes a área está muito lotada, e agora o próprio domínio ali, a própria área, seja a área que quiser, ela basicamente contrata esse profissional e esse profissional já pode fazer um MVP de maneira simples. Vou trazer aqui uma analogia aqui da cloud que eu mais atuo, né, que seria a AWS. Basicamente, se o profissional for lá e subir um arquivo no S3 e rodar um glue, já é um MVP. O cara libera aqueles dados ali, acessa, vê se faz sentido, e aí isso aí pode até escalonar num projeto maior, né? Montar uma squad maior ali, ter toda uma desenvoltura desse MVPzinho aí que a pessoa criou. E não precisa mais abrir um chamado para TI, sentar, ter várias reuniões de negócio para entender e tudo mais. Exatamente. A gente vai facilitar a democratização dos dados, que no fim é o que a gente tenta fazer quando a gente está falando Data Warehouse, Data Lake, qualquer arquitetura de dados, no fim a gente está tentando democratizar o dado. Eu acho que o Data Mesh ele vem, né, para facilitar essa democratização dos dados e dar o poder para quem realmente conhece o dado, vai realmente tirar os melhores insights do dado, trabalhar com dado. A gente comentou um pouco sobre alguns pilares do Mesh, né? No começo a gente falou um pouco da arquitetura orientada a domínio, né? Que é daí você dividir mesmo os dados, a organização. Isso, na minha visão, é um pouco mais um fator de cultura, né? Porque é uma cultura que você precisa implementar na organização, então não é só tecnológico, né? Aí a gente falou um pouco do dado como produto, que também é muito cultural, muito para pessoas, para você começar a mudar o mindset do pessoal. Falar, gente, olha, então, seu dado não é mais uma tabela, um dataset, um report. Você tem que pensar mais no seu dado como um produto e entender que outras pessoas vão consumir o teu dado. A ideia é que os domínios façam uma interoperabilidade entre dados, né? Então, eu gero minha informação no meu domínio, mas ela vai estar disponível no marketplace de dados para que outros domínios consumam. E isso é o que é enriquecedor também, né? Porque você não pode deixar sua informação isolada em um silo de um domínio só. Ah, só aquele domínio tem aquela informação. Não, você precisa das outras informações para enriquecer e aí gerar produtos de dados mais ricos, né? Mais valiosos. Sim, sim. E aí a gente começa a tocar no assunto que como a gente tem vários profissionais diferentes, com conhecimentos diferentes, atuando em processos diferentes, mas que vai compor um todo ali, a gente tem que ter uma área ali que imponha algumas coisas, né? Porque senão vai virar uma casa da mãe Joana, e aí é uma bagunça desconsiderada. Vai ter valor que vai ser string,
porque o profissional achou que era melhor, vai ter valor que vai ser double, vai ter campo nulo e tudo mais, e aí a gente traz aí um pouco na verdade a gente impõe uma área de governança aí, que serve nada mais, nada menos para sim concentrar ali todas as informações e trazer ali não seria um modelo a palavra certa, mas sim algumas regras que eu acho que é importante, não só eu, mas toda a área de governança, acho que é importante para que fique algo mais consolidado e que o pessoal consiga, assim, tanto padronizar esses dados que vão vir de vários lugares diferentes e que traz uma periculosidade gigantesca, né? E essa daí é a única área que é federada. Eu acho que o que o Fê está falando é muito importante. Eu acho que governança é um dos pontos principais em todas as organizações, não só em questões de dados, mas até mesmo quando você olha as empresas, você vai, sei lá, fazer análise de ações, você vai olhar quais são as empresas que são bem melhores governadas, né? Mas, quando a gente aterriza um pouco para o nosso mundo de dados, é muito fácil a gente perder, como o Fê falou, a governabilidade da nossa plataforma. E quando a gente está numa plataforma centralizada, é mais fácil você impor coisas, porque você tem um único time para você impor as regras, os processos, os policies e tal. Quando você está falando de data mesh, eu acho que é fundamental de ter a governança federada para justamente você garantir que se a gente vai ter um marketplace de dados, por exemplo, onde todos os domínios podem ter acesso aos dados de todos os domínios, a gente tem que ter muito bem estabelecidos os processos de governança. Para quem que eu peço acesso para acessar aquele dado? Se eu posso acessar aquele dado? Aonde que eu vejo que informação que tem naquele dado? Que classificação que tem naquele dado? Muito voltado para a parte de governança. Quais são os processos de qualidade que eu tenho que ter em place naquele dado para garantir que aquele dado pode ir para o marketplace? Porque aí é umas perguntas que a gente se faz. Será que tudo pode ir para o marketplace? Não. Algumas coisas têm que ser drivadas pelo time de governança para falar, olha, isso aqui tá ok, isso aqui não tá ok, isso aqui não deveria estar aqui, porque tá fora de compliance e tudo mais. Eu acho que também um bom ponto aí da governança, principalmente aqui no projeto que eu atuo, é que a própria governança, ela define de quem é aquele domínio do dado. Afinal de contas, por mais que você utilize aquele dado, talvez você não seja o criador daquele dado. Mesmo que você use ele para enriquecer ali e tudo mais, a galera ainda se confunde, assim, vou dar um exemplo aqui. A parte de leads é do marketing porque veio por uma campanha ou será que é da área comercial? Entendeu? E essa área é a área que vai começar a definir esses fatores, da onde e quem vai fazer aquela ingestão do dado e até a própria tratativa, né? E responsabilizar caso o dado esteja errado, né? Ali, caso a tratativa venha errado ou algo do gênero. O que o Fê falou é muito importante, porque isso acontece bastante. Se você não tem muito bem definido quem são os owners, os stewards dos dados, não tem muito bem feita a linhagem dessa informação, é muito fácil se confundir e aí você começar a ter, por exemplo, vários dados em vários lugares e cada um com um número diferente, porque cada um aplicou uma regra específica para o seu próprio domínio. Você não sabe qual é, de fato, a fonte da verdade que não está com uma regra em si, vamos se dizer. Isso daí é um ponto interessante, porque eu já participei de várias reuniões de negócio na qual o financeiro vinha com dado de fechamento, aí o pessoal do comercial vinha com outro, porque sempre pega o dado e faz o dado da maneira mais agradável, né? Então o cara do comercial fechou tantos contratos, sendo que na verdade metade daqueles contratos nem foram validados ainda. Então o cara mete o número ali e acha importante. Isso daí aconteceu bastante, tá, pessoal? Ainda acontece, tá? Mesmo com data mesh ainda isso daí é possível, mas a gente não vai entrar nesse mérito, porque aí a gente já está tratando ali de uns RTAs, para quem não está familiarizado com o termo, é recurso tecnológico alternativo. É basicamente uma gambiarra, só que um jeito mais bonito de se dizer, tá, pessoal? Então usem aí agora na apresentação de vocês aí, quando forem conversar com o executivo ou algo assim, não, isso aqui é um RTA, tá? Não mais uma gambiarra. O famoso ajuste técnico, né? Exatamente, o famoso ajuste técnico de última hora ali, que fica um caos na terra. Bom, queria que a gente começasse a compartilhar um pouco sobre os nossos projetos atuais. Que eu acho que assim, beleza, teoria aqui, teoria ali e tudo mais, explicar os conceitos ali, os pilares, mas como isso daí se aplica num projeto real? Como a gente pode pegar e colocar numa empresa que vende paçoquinhas, por exemplo, entendeu? A gente precisa começar a fazer essa analogia. Bom, aí só para aterrizar um pouco, estou num projeto de Data Mesh como arquiteto. Lá a gente se dividiu um pouco em camadas, vamos se dizer assim. A gente tem duas camadas que a gente entende que é federada, que é a governança e a plataforma de dados self-service.
E no miolinho disso, a gente tem o marketplace de dados. E aonde eu atuo? Eu atuo na camada, a gente chama de Data Platform, mas como arquiteta fazendo um paralelo aí com o time de infraestrutura. E aí, qual que é o nosso objetivo? Por mais que a gente falou que a gente não está mais, a gente está descentralizando, mas algumas coisas a gente ainda mantém centralizadas. Uma é a governança e o segundo é a infraestrutura no sentido de criar, facilitar a vida dos domínios. Como assim? Quando o domínio ele entra dentro da plataforma, uma vez que foi bem definido com business, faz sentido ser o domínio X, tal, já se alinhou muito bem qual que é os dados, que eles são responsáveis, blá, 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 a gente começa com a parte técnica da coisa. A ideia do Data Platform como serviço é prover para os domínios coisas que eles não vão precisar ter esforço nisso. Como assim? Infraestrutura. Então, a gente faz toda a infraestrutura as code para eles. Pipelines de CI/CD, pipelines de deploy, esteira de DevOps, MLOps. Todos esses serviços a plataforma fornece para os domínios, e até mesmo frameworks de ingestão e tudo mais, fornece para o domínio visando facilitar a vida dos domínios. Eles não precisam mais gastar tempo pensando na infraestrutura, pensando em setar monitoramento de recursos ou de pipelines, ou pensando em fazer frameworks que já são um pouco commodities dentro da plataforma. E aí, o Fê falou da AWS, né, para vocês verem que dá para fazer diferentes tecnologias e clouds, eu trabalho com Azure. Como Data Mesh é um conceito, a gente consegue interpretar o conceito do jeito que a gente quer, né? Ali no caso da Van, como ela explicou, ela trabalha num projeto na qual tem uma plataforma que, por mais que seja do Data Mesh, eles têm uma plataforma ali consolidada ali, que a galera fornece esses tipos de código ali, ajuda e tudo mais. No atual projeto onde eu estou é um pouquinho diferente. A gente tem várias plataformas de dados na qual elas se comunicam ali via Lake Formation ali, e o próprio catálogo central ali do Glue Data Catalog, e cada um é responsável por criar seu infra as code e tudo mais. É claro que a gente ainda tem essa área que a Van falou da área federada, então a gente tem ali uma área em si de TI que homologa as ferramentas que a gente tem que utilizar, né, as principais stacks que a gente tem que utilizar, se a gente vai usar aqui no caso, né, ou Terraform ou CloudFormation, a gente tem algumas regras impostas, mas essa parte mais do desenvolvimento e tudo mais, a gente lida ali mais no dia a dia ali com o pessoal da plataforma que é separado. Então aqui no caso do meu projeto, né, a gente tem ali diversas plataformas. Então a área do financeiro tem a área comercial tem outra, mas o mais importante é que todos esses aí se ligam e a gente ainda continua tendo uma governança federada. A gente tem profissionais ali que atuam nas diversas plataformas, profissionais da governança atuando nas diversas plataformas, porém eles correspondem à mesma pessoa, diferente dessas outras plataformas que correspondem cada um aos seus diretores, e assim segue consecutivamente. Uma coisa interessante também que o Fê falou, a gente da NTT, a gente tem, vamos dizer, profissionais dentro das 3 plataformas que eu citei, então dentro dos domínios, atuando como engenheiro de machine learning, analista, data product managers, que estão ali fazendo um bate-bola com business para entender como gerar melhores produtos de dados. Temos arquitetos trabalhando na parte de plataforma de dados self-service, né? E ali a gente faz um pouco de validação das arquiteturas do domínio, por mais que a gente tem um pouco de um catálogo de ferramentas que a gente tem disponíveis para que eles usem, né? Ferramentas que são homologadas pela companhia. E aí eles têm a possibilidade de, olhando aquele catálogo, entender, conforme as necessidades que eles precisam gerar de produtos, com a arquitetura. Mas isso também é validado com o time de arquitetura da plataforma, justamente para garantir escalabilidade e tudo mais, porque a gente pode ter domínios com diferentes maturidades em termos tecnológicos. Sim, isso é um ponto interessante, principalmente porque para ter isso você precisa ter conhecimento. E aí, uma das principais partes que eu acho isso daí que se torna ali uma divina comédia é o cara de negócio que fazia aquela query monstruosa e derrubava o servidor. Agora ele não derruba mais o servidor, agora ele paga quase $2.000 numa conta ali porque ele deixou uma query gigantesca que fez uma matriz rodando. Com isso, a gente traz também uma parte importante ali, principalmente da cultura de dados, que é as próprias empresas, muitas vezes, fornecem material
de questões de performance ali para as queries, onde a galera está usando agora, como os dados são produtos, a galera não enxerga mais só o dash, o cara conecta diretamente no banco de dados, a galera está tendo esse treinamento de como fazer uma query mais performática, de não trazer todos os dados de uma vez só, começar a usar filtros e tudo mais. Só vale salientar que por mais que lá na ponta a galera tem que ter esse conhecimento de performance, o engenheiro continua tendo que fazer um ótimo trabalho ali de clusterização dos dados, porque senão se torna um caos na terra e eu vou te dizer, casa de ferreiro é espeta de pau. Eu já trabalhei em algumas empresas que, nossa senhora, viu? Eu acho que esse é um desafio do Data Mesh, pelo menos que a gente vê assim, muitas vezes não é que a gente quer centralizar ou bloquear. Muitas vezes a gente precisa criar processos como plataforma para monitorar o que está acontecendo nos domínios, mas mais como um serviço para gerar alertas mesmo, porque muitas vezes, como a pessoa até está tentando fazer uma query, um dash, alguma coisa lá dela, e ela não tem tanto conhecimento tecnológico, e está disponível as ferramentas para que ela use, para que ela tire os insights, mas aí a plataforma olha e fala, opa, peraí, tem um negócio muito estranho acontecendo aqui. E aí vai lá no domínio e fala, então, tô vendo aqui que tá acontecendo, o custo tá muito elevado, nossa, tô vendo que o teu storage aqui, sei lá, tem 500 tera. Meu, é realmente isso? E aí a gente até trabalha atuando, olhando lá pro domínio e falou assim, vamos entender o que tá acontecendo e tal, mas aí a gente, né, aí vai muito de cada projeto, aqui a gente acaba fazendo isso mais no nível de plataforma e olhando o que está mais high level, assim, o que está acontecendo dentro dos domínios, para tentar ajudá-los também. Eu acho que isso é um ponto interessante, que a gente consegue separar o engenheiro raiz do engenheiro Nutella, né? Porque só quem já trabalhou com clusters antigos ali num servidor que na verdade era menos potente do que o computador que eu estou utilizando agora, a galera tinha que trabalhar muito na questão da performance do pipe ali, senão ficava um caos, derrubava o cluster, e aí era meia hora para subir o cluster de novo, e aí quando não corrompia disco, era um inferno na Terra. E agora com a cloud, a galera não tem mais tanta essa preocupação, né? Porque, paga ali, não vai derrubar nada, tá tudo certo, só que só vai ficar mais caro. Exatamente, mas aí eu vou dizer que a gente tem um outro problema, que no fim das contas a gente paga do mesmo jeito. Aí a gente pensa em monitorar custo e tudo mais. Então tem uma série de coisas que a gente pensa em fazer, porque... Enfim, e também, como você disse, a parte de treinamento, que no caso do projeto que a gente está atuando, a gente tenta fazer mais como plataforma para trazer treinamento, guidelines, para fazer evolução dos profissionais como um todo. Porque uma coisa que a gente sente também, às vezes é muito difícil achar engenheiros, porque hoje o leque de ferramentas que o engenheiro precisa saber, muitas vezes, é muito maior do que era antes, quando a gente tinha algumas ferramentas só, por exemplo, no Data Warehouse. Hoje, o cara tem que saber Spark, Databricks, você tem que saber AWS, saber Azure, uma série de outras ferramentas que acaba sendo um pouco mais difícil para os engenheiros. Mas assim, eu queria dizer que desde lá de trás, a galera, tanto de dados, na verdade, isso aí é um problema da área de TI, que o cara tem que saber tudo. E eu acho isso daí fantástico, porque o mesmo cara que ele vai ter que programar em orientação a objeto, o cara vai ter que orientar em paradigmas funcionais, ou até mesmo ali no velho script ali, que o cara escreve ali e dane-se a performance e retrabalho, né? Antes de contratar alguém, eu acho que o projeto ele já tem que estar bem alinhado, na verdade, principalmente pelo fato de, aqui nós dois somos profissionais já que estão há muito tempo na área, já vivemos muitos projetos aí, mas cada um seguiu uma área diferente. Eu não trabalho com Azure, eu na verdade sou bem pouco ali Azure, conheço algumas coisas ali para fazer umas gambiarra de vez em quando, alguns estudos, mas meu forte mesmo é a AWS. E aí se você já trazer uma contratação de um cara que você não sabe para qual nuvem você vai ou para qual stack você vai usar, isso aí pode tanto trazer um profissional mais generalista, isso daí é um problema, como também a gente pode trazer um profissional ali que não é que não serve, né? Não entende bem o propósito daquele projeto. E aí a gente tem o famoso data mesh monolito, que aí vira uma bagunça generalizada, né? No meu caso, como é ambiente bancário, é um caos na terra, tá? A gente consegue até monolitizar, não sei nem se essa palavra serve, o próprio data mesh. Aí eu não sei se eu concordo tanto com você, tá, Fê? Porque eu acho que depende, assim... Pensa assim, a gente é arquiteto e tal. É difícil você saber no detalhe todas as tecnologias, né? Por exemplo, eu tenho muito mais conhecimento em Azure do que tem AWS. Então, se eu entrar num projeto para AWS,
Na Azure eu tenho muito mais facilidade de entender quais são os pepinos que a gente vai ter integrando tecnologias. Na AWS já não vai ser a mesma coisa. Eu sei conceitualmente que cada uma das ferramentas sabe, mas aquele detalhe daquele erro que dá, você só sabe trabalhando com a ferramenta, né? Mas eu vejo que isso pro Data Mesh não é grandes problemas, porque teoricamente, né, óbvio, tudo isso é muito mais na área conceitual, a gente pode fazer envolvendo até diferentes nuvens, né? Agora, o quão complexo é você fazer o gerenciamento disso em termos de infraestrutura e técnico, aí sim, eu acho que envolve um pouco mais. Mas na área conceitual ali dos desenhos de arquitetura, funciona. Ah, não, sim, isso é um ponto interessante, porque todo desenho é lindo e maravilhoso, né? Até a hora de aplicar, né? Só quem trabalha com Glue sabe os pepinos que é quando você tenta subir uma lib ali não funciona, e aí você tem que portar a lib externa, e aí você tem que colocar no bucket do S3, porque senão ele não baixa, vira um caos na terra. Mas assim, isso é um ponto interessante que você comentou sobre um data mesh intercloud, vamos chamar assim, né? Que eu nunca vi um projeto desses. E eu sou louco para trabalhar num projeto desses, porque eu acho que seria um desafio tanto, principalmente tanto na parte de arquitetura como na própria parte de engenharia. Exatamente. O que eu vejo, assim, empresas que trabalham com mais de uma cloud, isso eu já vi. Mas, normalmente, ela tem ali uma parte do sistema numa cloud, uma parte do sistema na outra cloud, e aí ela dá um jeitinho de mover os dados de um lado para o outro e fazer as integrações. Mas eu nunca vi uma arquitetura tipo Data Mesh multi-cloud ainda, tá? Mas, Fê, a gente falou muito bem de Data Mesh. Quais são os desafios que você enxerga na implementação de Data Mesh? Data Mesh é para todo mundo? Eu prefiro não dizer que é para todo mundo, porque eu tive um professor meu, que na pós-graduação, ele falava que uma boa parte dos desafios da empresa você resolvia com um Excel e uma tabela dinâmica, né? Então, assim, não creio que o Data Mesh seja para todo mundo, mas é importante até considerar, principalmente as médias e grandes empresas, né? As pequenas empresas, que é o que eu considerei falando isso. As médias e grandes empresas têm um desafio aí que eu acho bem interessante, principalmente pelo ganho que elas têm, tá? Tanto o profissional de tecnologia, que tem um ganho gigantesco ali, sendo cada vez salientado ali perto da área de negócio ali, e tem ali um novo conhecimento adquirido, quanto o profissional de negócio também que aprende algumas coisinhas ali, um select, alguma coisa mais prática assim. É um desafio que a gente vem enfrentando desde sempre, que é a tal cultura data-driven, que todo mundo fala que é legal, todo mundo fala que é bacana, mas nem todo mundo aplica, nem toda empresa ainda é gerenciada pelos seus dados. E aí isso daí traz uma dificuldade tanto para a área de TI quanto para os profissionais de TI conseguir vender e convencer o pessoal da área de negócio a utilizar, porque muitas vezes o cara usa aquele relatório gerencial ali, que acaba sendo uma cultura data-driven, mas o cara não quer saber de evolução tecnológica nem nada, né? E aí eu volto a pergunta para você também, Ivan, com todo esse tempo aí de experiência que você teve aí, comparando todos esses âmbitos aí que a gente passou em toda a carreira aí, tanto do antigo para o novo aí, quais os desafios que você enxerga para essa nova empreitada, vamos dizer assim? A minha visão, assim, parte bem da necessidade, normalmente. Antes de você implementar o Data Mesh, você precisa entender um pouco a maturidade da sua companhia em termos de dados. Como que está a sua governança, tem processos muito bem estabelecidos e tudo mais. Realmente precisa do Data Mesh? Você realmente vai ter uma estrutura que precisa ser separada? Em grandes empresas eu vejo que sim, que isso facilita muito e agiliza muito o processo. Traz uma agilidade enorme para o crescimento do negócio. Eu acho que isso é muito vantajoso. Agora, um ponto que eu acho muito importante é entender que quando você adota Data Mesh, você também está mudando a cultura. Então, você precisa ter empoderamento para começar a mudar a cultura corporativa de dados da empresa. E aí, o que é importante na minha visão é comece pequeno e depois aumente sua jornada. Então, comece com um piloto, um domínio, uma área de negócio que tem poder para vender o Data Mesh dentro da companhia e mudar a cultura e mudar o pensamento. E aí, depois vai implementando aos poucos. Não, certo, essa parte é importante, mas nosso tempo é curto, tá, pessoal? E aí eu já gostaria aqui de deixar um encerramento aí, caso ela queira falar alguma coisa antes aí da gente encerrar esse episódio. Gente, eu já falei demais, o tempo tá acabando. Eu agradeço pelo convite, agradeço o Fê por esse bate-papo, muito enriquecedor, e nos vemos aí no próximo episódio. Não, fechou, pessoal. É isso, tá? Forte abraço aí. Não, só posso dizer que todo bate-papo aí é enriquecedor, né? Agregador, por mais que seja baboseiras sendo faladas ou verdades sendo ditas,
tudo é enriquecedor e aí a gente evolui, né, com esse tipo de conversa. Então, não sei se você é da NTT ou não, mas escute isso. Tente evoluir aí a parte de dados aí da sua empresa e tudo mais, tá? É isso, eu deixo um grande abraço aí, deixo um grande abraço a Van, que enriqueceu tanto esse bate-papo aí. Eu também agradeço o senhor de um convidado aqui, tá, pessoal? Não sei se vocês sabem, mas aqui a gente não teve um mediador da conversa, então quem sabe faz ao vivo. É assim que a gente trabalha. Valeu, Fê. E é isso, pessoal. A gente tá encerrando mais um episódio aqui do Let's Talk Podcast, beleza? Abraço aí, pessoal. Você ouviu Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá!